estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Hoje teremos uma aula de estrutura da matéria. Começamos com essa imagem bonita de uma molécula que mais para frente vamos entender ela direitinho. Mas antes de começar, precisamos entender o que é matéria. Vamos pensar na definição de matéria. O que é matéria, afinal? Matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso. É um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Tipicamente, a matéria inclui átomos e outras partículas que possuem massa. Isso é o que está escrito. Então, fizemos a leitura juntos e agora vamos apreciar essas imagens. Então, temos a árvore, que é uma matéria, né? Temos o corpo, que é a madeira, e o objeto, que é uma mesa. Então, um originou o outro. E depois embaixo temos uma outra imagem com definição e propriedade da matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então veja bem, pedra é matéria, água é matéria, o ar é matéria. Então vamos entender aí, ficou mais claro? Pensem bem, analisem a imagem, releia se for necessário. Então vamos lá com uma pergunta: como é a estrutura da matéria? Toda matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas de átomo. E o átomo, ele é a unidade fundamental da matéria e é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que circulam o núcleo. Átomos se diferem de elementos químicos, são diferentes, tá? De elementos químicos. Quando a gente usa o termo elemento químico, a gente está falando de um átomo, mas eles são diferentes entre si, os átomos, ok? Nós vamos ver no próximo slide. Mas vamos olhar direitinho essa imagem agora, tá? Que tem aí um desenho onde nós temos pequenas partículas representando o núcleo em duas cores diferentes, azul e vermelha. Então, representando os prótons, que são partículas de carga elétrica positiva, e os nêutrons, que são nêutrons, né? Aí, e temos os elétrons circulando em torno desse núcleo. Para a gente entender um pouco melhor as diferenças, né, de átomos, de um elemento químico, um átomo de outro elemento químico, a gente coloquei a imagem da tabela periódica e ela tem uma pequena legenda, onde vocês vão ver que o númerozinho de cima significa número atômico. O que é isso? É o número, a quantidade de prótons que esse elemento químico tem. E percebam que são diferentes nas quantidades de um para o outro. Olhem nos outros quadradinhos, né? Esses números são diferentes e como eles são diferentes, eles apresentam uma característica que difere um elemento do outro. Ok? Todos são átomos, porém são elementos químicos diferentes. Depois a gente tem o símbolo, o nome e embaixo o peso atômico, também em algumas tabelas periódicas encontrada como massa atômica. O que é isso, a massa atômica? É os nêutrons mais os prótons, é a soma de nêutrons e prótons que forma a massa atômica, ok? E o mesmo número de prótons que ele tem será o mesmo número de elétrons, tá? Exceto em outras situações que vamos ver mais à frente, ok? Bom, depois de definir o que é matéria, entender um pouquinho da estrutura do átomo, né, que vai formar essa matéria, precisamos entender como que essa matéria se forma, então, né? Se temos aqueles elementos químicos, como que elas vão fazer. Então, o átomo, por sua vez, reúnem-se em grupo, eles se juntam, que chamamos de moléculas, vão formar moléculas, para que essas moléculas, então, formem a matéria, ok? E aí a gente tem um exemplo da matéria
que mais a gente trabalha nas escolas, que vocês conhecem desde o ensino fundamental ciclo 1, que é a molécula da água, o famoso H2O. E aí temos uma representação em forma de desenho, onde a gente vê que temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Por isso, H, 2 embaixo e o O, tá? Representados, é lógico, os elementos químicos em letras maiúsculas. Alguns elementos químicos vocês vão encontrar eles representados com uma letra maiúscula e uma minúscula, sendo um único elemento químico, certo? O átomo é a unidade estrutural da matéria, ou seja, é o início da formação da matéria. O início, átomos que vão se formar em moléculas e moléculas que vão formar essa matéria que a gente conhece, que a gente utiliza, né? E aquelas que a gente apenas conhece, mas não utiliza. A molécula é a menor porção de uma substância, ou seja, a substância água, ela é formada por moléculas de H2O. Então vamos lá, gente. Temos outros exemplos de molécula. A do gás ozônio, que vocês ouvem falar direto, né? Da camada de ozônio que a gente tem. Ela nada mais é do que 3 átomos de oxigênio. Olha lá na imagem, ó, 3. É o gás ozônio. Depois a gente tem o sal de cozinha, que é o NaCl, um átomo de Na, um átomo de Cl, um átomo, formando o sal de cozinha. Temos a água novamente, né? 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Temos o H2, que é o gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. E depois temos a glicose, que é o C3H12O6. Percebam que já é uma molécula bastante complexa, ela é bem maior, com uma formação bem maior de elementos químicos. Bom, pessoal, é importante que vocês revejam quantas vezes for necessário, que leiam, que façam pesquisas. É muito importante que vocês aprofundem nos estudos, porque aqui a gente coloca apenas uma base. Se estivéssemos numa sala de aula, vocês fariam mais perguntas e mais temas seriam abordados, mais dúvidas seriam retiradas. Aqui a gente pede que vocês pesquisem para cada dúvida que forem surgindo ao longo do material. E para finalizar, então, como são formadas as moléculas? Os átomos de uma molécula mantêm-se unidos graças a fortes ligações químicas. Esse será o tema da nossa próxima aula. Então, quem quiser já ir pesquisando, ligações químicas será o nosso próximo tema, até para que você não venha para a aula cru, já venha com dúvidas prontas, ok? Beijo, galera, até a próxima!